Primeiro, eu acho e uma das coisas por acaso que é curioso é que as pessoas, se calhar estando em teletrabalho, acabam por comunicar muito mais com mais pessoas, se calhar daquilo que fariam no seu dia-a-dia normal de trabalho. E uma das coisas que as pessoas se queixam muito hoje em dia, e eu acho que vai ser uma coisa recorrente, é de muitas conversas, muitas calls, e claro que isso também tem muito a ver com o facto de nós nos estarmos a adaptar a esta nova realidade e de arranjarmos o nosso próprio momento de equilíbrio para termos o trabalho organizado, fazermos os pontos de situações com as equipas, garantirmos que as coisas são entregues com um nível de qualidade exigido e tudo mais. Eu acho que com o tempo também isso vai ser uma aprendizagem que todos nós vamos fazer. Mas eu diria que uma das vantagens é precisamente essa, primeiro, nós tomamos consciência que o trabalho, ou praticamente uma grande parte do trabalho na nossa atividade, e agora estamos a falar da nossa atividade PwC, é possível ser feita remotamente, e isso claramente é um exemplo daquilo que são as nossas capacidades do ponto de vista tecnológico. Nós temos essa capacidade, isso ficou evidente. Obviamente que nós prestamos serviços a terceiros, e uma das coisas que também nós sentimos algumas dificuldades é que às vezes com quem nós trabalhamos pode não ter também o mesmo nível de tecnologia que nós neste momento dispomos. Isto para chegar à vantagem que é as pessoas passam a ser um pouco mais engenhosas, passam a estar muito mais receptivas a toda esta questão digital. O facto das pessoas terem a necessidade de utilizar ferramentas e isso elevar-lhes o nível do ponto de vista daquilo que é a sua aptidão digital com as tecnologias atuais. Depois, do ponto de vista daquilo que é a parte mais da maneira como nós vemos o trabalho, também a questão da colaboração entre colegas acaba por ser maior, ou seja, nós claramente trabalhamos em parceria, temos que garantir que as mensagens, ou seja, ao nível da comunicação, que são melhor passadas ou mais bem passadas, para garantir que cada um depois do seu lado possa fazer o trabalho e que no final do dia, quando nós vamos unir as partes, que as coisas correm da melhor forma. Não é que no passado isso já não acontecesse e que isso não fosse uma dificuldade, mas é que aqui, com a questão da barreira da parte física, acaba por ser também difícil de se implementar coisas novas, e eu acho que essa vertente mais digital e de tentativa de nós encontrarmos novas soluções, esta questão da pandemia e do trabalho remoto acaba por garantir. E depois, claramente, é um paradigma que foi mudado, ou seja, a maneira como nós vimos o trabalho, se calhar há uns meses atrás, ou muitas empresas, muitos setores que se calhar não se imaginavam a ter que estar a trabalhar remotamente, hoje em dia estão a fazê-lo e automaticamente naquilo que vão ser as suas abordagens no futuro, se calhar vão incluir muito facilmente este tipo de trabalho ou esta forma de trabalhar daqui para a frente. Eu diria que essa também é uma mais-valia, sobretudo para aquelas empresas ou para aquelas pessoas que tinham aquele aspecto cultural mais enraizado de ter que estar presentes, e que se a pessoa não estiver no seu local de trabalho poderá não trabalhar ou poderá trabalhar menos. Não é de todo verdade, como nós sabemos, mas isto acaba por criar essa barreira, ou neste caso acaba por derrubar essa barreira de uma forma clara, por uma necessidade, é verdade, mas que na realidade acaba por no futuro podermos utilizar isto como claramente uma vantagem, e que vai dar espaço para que aquela questão da conciliação da vida pessoal e profissional, ou diria mais do equilíbrio, não tanto a questão da conciliação, mas a questão do equilíbrio entre as duas vertentes, possa ser utilizada, e se calhar mais facilmente as pessoas ficam a trabalhar remotamente de casa, se calhar não perdem tanto tempo no trânsito, se calhar podem levar os filhos à escola de uma forma tranquila, tomar um pequeno almoço com eles em casa sem ser a correr, esse tipo de coisas que no final do dia vão contribuir para o bem-estar
das famílias, das pessoas, ou simplesmente mesmo para quem não tenha família, fazer o seu desporto mais tranquilamente, começar a trabalhar de uma forma mais tranquila na sua casa, sem perder tempo nos percursos, coisas desse género. Eu acho que isso mudou e é uma vantagem, claramente. A questão de tecnologia também, a questão de nós pensarmos novas formas de abordar os temas e os problemas também. Sinceramente, acho que vamos todos também, certamente, sair desta situação com mais oportunidades de fazer as coisas de uma maneira diferente e melhor. Nossa equipa, nós tivemos vários desafios do ponto de vista operacional. Primeiro, como é que nós, por exemplo, fazíamos o acolhimento a novos colaboradores com esta questão do distanciamento, como é que nós fazíamos esse tipo de abordagens que normalmente são muito mais presenciais, ou então até uma saída de um colaborador da empresa, e posso-vos dizer que acabámos, por exemplo, nestes 2 exemplos, de termos soluções que alguém pode entrar dentro da empresa e começar a trabalhar no início do mês ou algo parecido, e termos alguém a entrar, receber o seu computador, sem necessariamente ter contacto com outra pessoa de uma forma física. Obviamente que terá um onboarding, que terá todo o acolhimento inicial sem ser presencial, mas em modo virtual. E esse foi um grande desafio para nós. Desafios também face àquilo que são as áreas de recrutamento, por exemplo. Embora nós tenhamos um processo que facilmente passaria para um modelo virtual, ou seja, sem ser presencial, até porque nós já fazíamos muito recrutamento via Meet, que é a ferramenta que nós utilizamos por norma, mas existia sempre ali um momento com os nossos momentos de recrutamento mais presenciais. Até fazíamos alguns eventos, estávamos a fazer este ano alguns eventos presenciais, e que na realidade tivemos que reinventar tudo de um momento para o outro e garantir que o processo fazia jus àquilo que era o nosso nível de exigência e de rigor necessário para recrutarmos as pessoas, mas ao mesmo tempo que utilizávamos as ferramentas que estavam ao nosso dispor e automaticamente garantindo que o fazíamos de uma forma distante, mas ao mesmo tempo proporcionando aos candidatos uma boa experiência. E aquilo que nós temos tentado é precisamente isso, ou seja, quer do ponto de vista externo, com base nos nossos candidatos, com base em ex-colaboradores que precisam de informação, para fora, e para os colaboradores internos, que a sua experiência enquanto colaborador, ou futuro colaborador ou ex-colaborador, que corra da melhor forma possível. E para isso adaptámos novos processos, como eu vos disse, desde a parte de acolhimento, desde a parte da saída. Hoje em dia as pessoas podem sair da PwC, deixar o seu PC, os seus cartões para aí fora, e existe um procedimento definido, sem terem que estar presencialmente com outra pessoa. E isso também é importante, de forma a garantirmos a segurança também dos nossos próprios colaboradores, nesta fase até de estado de emergência, em que as pessoas podem circular muito menos. Garantimos que tudo acontece sem que ninguém corra riscos desnecessários. De uma forma muito, muito clara, tivemos que reinventar aquilo que são os nossos processos, olhar para aquilo que nós fazíamos e, de certa forma, descobrir que, se calhar, existem realmente formas bem diferentes de fazer as coisas, se calhar até com poupança de tempo, poupança de energia, e garantindo aquilo que é o nosso objetivo principal, que é os colaboradores terem uma boa experiência quando entram em contacto com os recursos humanos. Obviamente que é diferente nós
quando entramos, por exemplo, numa empresa, eu vou dar este exemplo, que é um exemplo, se calhar, aquele mais evidente, não é? Que alguém que entra numa empresa que o seu edifício deixa de ter pessoas, não é? Na realidade, é isto que estamos a falar. É a pessoa entrar num sítio que eventualmente poderá ter alguém que recebe, que lhe dá o computador ou que lhe dá algumas indicações, mas pouco mais do que isso. E que depois a pessoa pega nos seus materiais e leva para casa e começa a partir daí toda uma descoberta de formações, de onboarding, por aí fora. Claro que tudo isto é acompanhado de contactos, das FIAs, e esse é um grande desafio. Mas, na realidade, é um pouco essa transformação que aconteceu, por exemplo, no caso das novas entradas, que eu diria que pode também estabelecer bons laços para o futuro, porque as pessoas estão a entrar num momento, como eu disse há pouco, anormal. Isto é uma situação anormal que nunca ninguém viveu, que nunca ninguém passou, e automaticamente isso, em vez de ser um fator de desunião, pode precisamente funcionar ao contrário e ser uma história para contar, não é? Porque normalmente uma das coisas que acontece muito na nossa vida é quando nós temos situações difíceis e complexas, nós, quando estamos a passar por elas, acabamos por não gostar tanto de as vivenciar, mas se calhar depois, passado algum tempo, alguns anos, contamos essa história como sendo uma vitória, como sendo algo positivo, como sendo algo que nos tenha feito mais fortes. E no final do dia é isso. E as pessoas também estão a entrar, são bem acarinhadas quando entram, neste caso este exemplo concreto, mas obviamente que não é a mesma coisa que estarem a conhecer o edifício, a conhecerem as equipas presencialmente. É uma nova forma de trabalhar. Acho que estamos todos também a tentar chegar a um ponto de equilíbrio relativamente a isso, mas na realidade acho que as vantagens, ainda assim, podem ser mais do que as desvantagens do ponto de vista daquilo que é a tua pergunta, ou seja, do ponto de vista de ser algo conciliador, que dê mais motivação às pessoas e não o contrário. Garantidamente, eu posso dizer que acho que aqui nós tivemos uma prova daquilo que é possível ser feito. Também, obviamente, temos de tirar as nossas lições, perceber o que é que não correu tão bem. Há coisas que podem não estar a correr tão bem e nós também vamos ter que fazer esse tipo de avaliação, obviamente, mas eu diria que nesse aspecto, eu diria que as vantagens claramente são superiores às desvantagens, e estando num ambiente normal, ou seja, em uma situação em que as pessoas, na realidade, podem sair, podem ir buscar os filhos estarem na escola, poderem ir ao ginásio, fazer o seu desporto, por aí fora. Quando nós tivermos uma situação normal, eu diria que este teste forçado que acabámos por ter vai acabar por ser uma ajuda muito grande a que possamos trabalhar mais vezes remotamente, com mais qualidade e obviamente, com maior produtividade. Todos nós somos diferentes e quando nós tentamos dar conselhos, corremos sempre o risco de estarmos a olhar muito para a nossa experiência e não tanto para aquilo aquilo que será melhor para todas as outras partes. Mas correndo esse risco, eu diria que, ponto número 1, eu acho que para quem está a trabalhar remotamente, uma coisa muito importante é não deixar de ter as suas rotinas. Ou seja, na realidade, nós, estando a trabalhar em casa e estando num ambiente que não podemos sair com tanta frequência de casa, podemos cair na tentação de nos desleixarmos um pouco naquilo que são as nossas rotinas, e isso acaba por ser um aspecto que pode prejudicar quem está a trabalhar remotamente. Eu acho que é importante as pessoas acordarem da mesma forma que faziam antigamente, prepararem-se e começarem a sua jornada de trabalho de uma forma perfeitamente normal, como se estivessem no seu local de trabalho. Obviamente, pararem para eu acho que isso é um aspecto, se calhar que é um conselho que eu dou, se calhar também um bocadinho por experiência própria deste tempo que estou a trabalhar remotamente,
é quebrarem nos momentos certos, ou seja, continuarem a fazer as pausas para irem beber o seu café, para andarem pela casa. Eu diria que esse é um aspecto muito importante. São coisas que parecem simples, mas não estar muito tempo sentado, andarem pela casa, se calhar optarem, em vez de estarem sempre à frente do computador, se tiverem que fazer uma chamada, uma call, utilizarem o telemóvel, que tem essa possibilidade, e andar pela casa, porque também acabam por fazer, não digo exercício no sentido de exercício na sua plenitude, mas exercício para não estarem todo o tempo sentados, e que é mais fácil de acontecer em casa do que no escritório, não é? Porque no escritório nós levantamos para ir à máquina do café, para falar com um colega, e em casa isso acontece com menos frequência. Portanto, eu diria que esse seria um conselho que eu deixava, que era estabelecerem rotinas, claramente, estabelecerem os momentos de pausa que faziam de uma forma normal, arranjarem as suas pausas em casa, seja um café, seja falar com os filhos, seja falar com os amigos, fazer uma chamada, não sei, mas haver essa pausa e tentarem garantir que os horários são cumpridos, ou seja, se vão almoçar, tentarem almoçar mesmo no mesmo período que costumavam almoçar antigamente, porque as barreiras passam a ficar muito mais ténues, e é muito fácil que depois que aquilo que é a nossa vida pessoal passe para a parte profissional, a parte profissional que se estenda muito para a parte pessoal. Por isso eu diria que se calhar o melhor conselho, sem querer obviamente ser pretencioso com isso, é que as pessoas estabeleçam as suas rotinas, que garantam que cumprem os seus horários, de forma a que, ainda que de uma forma condicionada, tenham o seu equilíbrio, o tempo para si próprios, da melhor forma possível.